Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à solenidade de posse do secretário municipal de Esporte e Lazer. Convidamos para compor a mesa o nosso prefeito, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Acompanham o senhor prefeito Felipe Beccari, secretário municipal de Esporte e Lazer, que neste ato assume o cargo. Cacá Viana, secretário municipal de Esportes, que neste ato deixa o cargo. Todos podem tomar assento, por gentileza. Abrindo esta solenidade, passamos com muita honra a palavra ao secretário municipal de Esporte e Lazer, que neste ato deixa o cargo, Cacá Viana. Boa tarde a todos. Que honra estar aqui hoje, prefeito. A missão árdua que a gente começou com a saída do Thiago Milim, que está ali no canto, que deixou um grande trabalho também na secretaria. Cheguei aqui graças à deputada Renata Abreu, que está aqui, mora no meu coração, deputada, e a todos do Podemos, que sempre me ajudou a conduzir todos esses trabalhos em prol da população de São Paulo. Prefeito, antes de agradecer também a todos os secretários, amigos, funcionários da SEMI, todas as pessoas que moram no meu coração, o prefeito falou assim, pô, mas você não chorou uma vez. Eu falei, eu acho que, na verdade, o choro, a gente, na verdade, transforma em boas palavras para incentivar as pessoas a estarem nessa grande missão. Mas queria agradecer a Deus, minha família, que sempre me apoiou em todas as situações e sempre disse ao prefeito, prefeito, o senhor, quando acorda, manda uma mensagem para a gente de madrugada, ele sempre dizia o seguinte, olha, trabalhe por São Paulo, né, com toda a dedicação, porque essa cidade que não para, não deixa a gente, na verdade, descansar. Então, faça por São Paulo sempre o melhor. E na minha fala da reunião de secretários, eu falei isso, prefeito, todos os dias eu trabalhei com muito entusiasmo para poder entregar o melhor para a nossa cidade de São Paulo. E se eu fosse falar aqui, Beccari, né, um pouquinho do material que foi deixado pela SEMI, são 102 páginas, deputado, né, de esforços e concretizações que a gente realmente efetivou para uma cidade que ama o esporte, né? E mais do que amar o esporte, Aline, tem um prefeito comprometido com a sua população que se chama Ricardo Nunes. Prefeito esse que, como ele sempre fala, né, vereador das pessoas. E a gente soube, Castanheira, entender isso de todas as formas. Muitas das vezes até dizendo um não, prefeito. Né, porque não é só assim, é entender o problema, né, ouvir as pessoas e construir resultados. E isso, Renata, só foi possível graças à dedicação e à parceria que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, maior prefeito do esporte. Está aqui um pouquinho, prefeito, que se eu fosse imprimir, o Beccari, 102 páginas, ficaria o dia inteiro aqui falando e talvez a gente passaria o Natal juntos, porque são muitas conquistas em prol, João, da população da nossa cidade. E aí, a revitalização de diversos centros esportivos, prefeito, diversos. Eu lembro um dia, saiu na Globo, né? Não tem ninguém da Globo aqui não, né? Porque senão a gente levanta. Saiu uma matéria do Butantan, e a licitação estava pronta, porque as pessoas acham que a administração pública, as coisas são da noite para o dia. Tem que ter comprometimento, tem que ter bons projetos para poder fazer boas entregas. E foi tudo isso que a gente fez nas diversas revitalizações, Barra Funda, que está se iniciando agora, né, Serete. Então, prefeito, diversas revitalizações de centros esportivos.
Mais do que isso, descentralização da rede olímpica. Cambuci, Pirituba, vamos entregar Tomás Mazzoni e o José Bonifácio. Mas também tem a proposta de mais 3 novos centros. Cidade Tiradentes, Vila Missionária e Parque Santo Antônio, sem puxar o saco do meu prefeito. Diversas piscinas revitalizadas. A gente entregou Vila Guarani, Jalisco e Curuçá. E, Beccari, é só aparecer bem na foto que tem Lapa, Jorge Bruder, Manchester, Vila Carioca e Moca para você entregar agora em janeiro para a nossa população. Está pronta. Reforma do Centro Olímpico. Anos e anos, deputado Douglas Viegas. A gente fez um grande trabalho, inclusive para descentralizar e oportunizar o esporte na periferia. Começando pelo Centro Olímpico, que é a casa do esporte de alto rendimento da cidade de São Paulo. E aí, a gente está lá para poder entregar agora, em março, prefeito, se Deus abençoar, mais um equipamento de qualidade para a nossa população. Reforma do campo, o prefeito meteu um golaço lá, né, fez um grande gol, inclusive com a participação do Tribunal de Contas, atestando a qualidade. Foi mais gostoso ainda. Com o Tribunal de Contas, o Riva estava lá, eu estava com medo, uma zaga de infartado. Riva e Gilbertinho. Quase eu morri. Falei, a gente tem que sair daqui bem. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e ninguém passou mal. Ao contrário, a gente ainda pôde confraternizar com a Câmara, com o Tribunal, com todos os presentes ali, para poder celebrar essa conquista desse campo que tanto precisava de uma intervenção. Primeira pista de atletismo do Serete, Zona Leste. Não tinha nada. Uma vez o Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes, falou para mim, secretário, São Paulo só conta com 2 pistas de atletismo, Jorge Bruder e o Centro Olímpico do Ibirapuera. Falei, Ricardo, você está atrasado. Na nossa gestão, nós vamos crescer 100%, entregando Tomás Mazzoni na Vila Maria e o Serete, que a gente entregou agora, no último sábado, uma grande obra também, revitalizando aquele equipamento. Além do primeiro campo de rugby, está aqui o Jorginho, que sempre acompanhou a gente, primeiro campo de rugby homologado pela Confederação Internacional de Rugby, atestando a qualidade daquele equipamento. Mais do que isso, um campo homologado padrão FIFA. Tem lá um certificado de um trabalho muito bonito que a gente fez no Serete e hoje ele é referência. Mas também, prefeito, anunciamos lá, aquele dia, a intervenção da reforma da maior piscina da América Latina, dos vestiários, do playground, de toda a infraestrutura que compõe o Serete. Isso é muito trabalho em prol da nossa população. Felipe, já deixamos licitados e assinados com ordem de serviço mais de 12 novas reformas de centros esportivos, entre eles o Fundão da Guarapiranga, que lá não tinha nada, prefeito. Porque quando um último prefeito aqui deixou aquele elefante branco para a gente, o senhor transformou aquilo em oportunidades. E hoje a gente atende 700 crianças na Guarapiranga, reformamos aquele espaço e agora vamos colocar mais 16 milhões de reais investindo no fundão da periferia de São Paulo, dando oportunidade de contraturno escolar para aquelas crianças. Vários centros esportivos. Mais do que isso, Bolsa Atleta Rei Pelé, aprovado desde 2009, João, na cidade de São Paulo, e ninguém tinha tirado do papel. Esse ano, a gente está indo para quase 500 jovens, inclusive deficientes físicos. Um grande trabalho, prefeito, que o esporte e o Maedra, o pessoal do Centro Olímpico, reconhece esse grande trabalho que a gente fez com o Bolsa Atleta. Mais do que isso, João, a gente, sendo o farol do Brasil, que São Paulo tem que dar exemplo, a gente discutindo com o prefeito, a gente falando, Castanheira, você que é um grande parceiro com a Portuguesa, da importância de uma reparação social às mulheres que, na época da ditadura militar, ficaram impossibilitadas de jogar futebol no Brasil. Mas não só futebol, outras modalidades também. E, mais uma vez, prefeito, o senhor não hesitou. Quando a gente levou a proposta para a Federação Paulista de Futebol, o senhor, mais uma vez, esteve à frente, investindo mais de 3 milhões de reais na primeira Copinha Feminina do Brasil, que, sem sombra de dúvida, vai reparar essa grande injustiça com as mulheres, não só da cidade de São Paulo, mas também do Brasil. Virada dos Jogos LGBTQIA+, a gente sendo pioneiro, indo para a 3ª edição, mais de 50 equipes de voleibol, está aqui o William, o que eu estou vendo aqui, ó, que sabe do nosso trabalho, Angels Volley,
que sabe a importância da pluralidade que significa São Paulo, e o esporte é isso. O esporte é que abraça, é que não exclui. E, mais uma vez, São Paulo saindo na frente na terceira edição dos Jogos LGBTQIA+. Mais do que isso, Lei de Incentivo ao Esporte, também aprovada desde 2013 na cidade de São Paulo, a gente já colocando em prática, regulamentando, colocando 34 milhões de reais para as entidades esportivas assistenciais da cidade de São Paulo fazer mais esporte na nossa periferia, Claudinho. É um grande trabalho. Mais do que isso, a gente fez a virada esportiva, a maior virada esportiva de todos os anos, Thiago. E não é por acaso que a Coca-Cola, a CEO de comunicação da Coca-Cola, me ligou pedindo para participar da edição 2024. A Coca-Cola não vai colocar sua marca em qualquer coisa, vai colocar na virada esportiva, porque viu a presença massiva na nossa periferia. Mais do que isso, novas modalidades olímpicas, vôlei de praia, basquete masculino, está aqui o nosso campeão do basquete, o deputado que está assumindo agora, basquete que não tinha no Centro Olímpico, só tinha o feminino, a gente colocando, futebol masculino, e mais do que isso, prefeito, dando dignidade a mais de 40 profissionais que trabalhavam de formas voluntárias no Centro Olímpico, onde hoje são contratados diretamente pela DECO, tendo a sua dignidade valorizada na cidade de São Paulo. Muito trabalho que foi feito, prefeito, com muito amor. O final de tudo isso começou nos Jogos Pan-Americanos, Renata, quando então, com a anuência do prefeito Ricardo Nunes e de todo o governo, a gente começou a discutir a possibilidade de São Paulo receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. Levamos essa proposta ao presidente Paulo Vanderlei e no último dia 20 agora, prefeito, a gente deu entrada para que São Paulo agora em janeiro receba o caderno técnico e a gente dê entrada então nessa proposta de uma cidade que tanto respira o esporte e que tanto precisa voltar a ter esses grandes jogos, que a sua última edição foi em 63 e eu tenho certeza, uns Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos deixam um legado para uma cidade muito importante. Então, prefeito, essa conquista ninguém vai tirar da gente. Quero agradecer a todos da Secretaria de Esportes, todos, que puderam ali me ajudar. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Sem vocês, nada é possível, nada seria possível. E mais também, prefeito, a toda a equipe do governo que sempre também trabalhou para poder ajudar a gente. Mas mais do que isso, meu maior respeito ao maior parlamento da América Latina. Aqui, estou vendo vários parlamentares, Riva, o João Jorge, aqui o Jorge Rato, estou vendo aqui o nosso vereador Milton, né, o Claudinho, sempre vereador, quem mais de vereador aqui? O Gilson, a Sandra lá no cantinho, lá, né, Sandra? Sandra sempre me ligando no WhatsApp, eu falava, Sandra não manda o WhatsApp, é podcast, dava 2 minutos. Mas a gente sempre resolvia todos os problemas e, mais ou menos, nem Deus conseguiu resolver tudo. Tá vendo aí, Beccari? Mas, olha, a gente sempre teve a grata satisfação, Renata, de poder ter o parlamento a favor do esporte, porque todo mundo sabe que no final de semana, muitas das vezes, os CDCs, que são mais de 240, são o local, o recinto de confraternização de uma periferia que tanto precisa de oportunidades e teve e tem, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, essa grande condição. Prefeito, muito obrigado. Como dizia o Sabotagem, a minha parte eu não fiz pela metade. Tenho certeza que fiz tudo o que podia, com alma lavada e com o coração aberto, em prol de uma população que a gente tanto ama, porque eu tenho certeza que esse é o compromisso da gestão do senhor. Beccari, põe o terno bonito, penteie o cabelo, que você tem muita foto para fazer aí nas coisas prontas que a gente já deixou. Obrigado, galera. Fica com Deus. E, ó, força no esporte. Valeu! Nossos agradecimentos ao secretário que deixa o cargo, Cacá Viana. Nós gostaríamos de agradecer as presenças dos deputados federais aqui conosco, primeiramente a deputada Renata Abreu, também o Douglas Viegas, ele que assume no lugar do Beccari, nosso deputado Beccari. Agradecer a presença do deputado delegado Paulo Bilinski, também o Gilberto Nascimento, os nossos deputados federais aqui presentes. Os deputados estaduais, Rafael Saraiva e também o Tomé Abduch,
e os vereadores João Jorge, nosso vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Fábio Riva, líder do governo, Rodrigo Goulart, Jorge Rato, Gilson Barreto e Dr. Milton Ferreira e Sandra Tadeu. Vamos, neste momento, assistir o vídeo da nossa querida São Paulo. Bem-vindo à cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. A cidade de São Paulo atrai pessoas de todo o país e de todo o mundo. A cidade não para de crescer e se desenvolver, oferecendo cada vez mais oportunidades e qualidade de vida para todos. A cidade de São Paulo atrai milhões de turistas por ano. Sua diversidade, hospitalidade, gastronomia e vida noturna são imbatíveis. Somos a única cidade no mundo com 3 grandes prêmios internacionais do automobilismo e o número de eventos e feiras de negócios cresce a cada ano com novas oportunidades todos os dias. Sou São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Mas não é só no crescimento e desenvolvimento que a cidade de São Paulo se destaca. Para compensar tudo isso, ela é uma cidade com muito verde. Seus inúmeros parques, praças, áreas verdes e ruas arborizadas somam mais da metade do seu território, trazendo mais saúde e qualidade de vida à população. A cidade tem até um polo de ecoturismo e áreas de proteção ambiental com trechos de Mata Atlântica intocada, fauna e flora preservadas. Tudo isso mostra que a cidade de São Paulo é muito mais do que você imagina. Uma cidade cada vez melhor no presente e cada vez mais preparada para o futuro. Venha, visite, invista, faça parte. São Paulo, São Paulo. Viva São Paulo! Vamos aplaudir a nossa cidade, capital do esporte e lazer. Senhoras e senhores, neste momento, vou fazer aqui a leitura do currículo do nosso novo secretário. Deputado federal pela União Brasil, Felipe Beccari Comenali, 36 anos, é bacharel em Educação Física e Direito, tem pós-graduação em Nutrição Desportiva, Direito Civil, Direito Penal e Processual Penal, Direito Administrativo e Direitos Humanos, foi eleito vereador na Câmara Municipal de São Paulo em 2020 e deputado federal em 2022. É concursado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo e atuou no Departamento de Inteligência da Polícia Civil de POL, no Departamento de Polícia Judiciária do Interior, DEINTER 4, Bauru, seccional de Jaú, e também no Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, DEMACRO, exercendo suas funções na Delegacia Seccional de Franco da Rocha. Convidamos, neste momento, Felipe Beccari para fazer a leitura do juramento. Prometo desempenhar bem e fielmente as funções de secretário municipal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, respeitando e obedecendo às leis.
teremos agora a assinatura do termo de posse pelo senhor prefeito e pelo senhor secretário empossado neste cargo. No dia 22 do mês de dezembro de 2023, presente o excelentíssimo senhor prefeito do município de São Paulo, senhor Ricardo Nunes, compareceu o senhor Felipe Beccari Comenali a fim de ratificar a posse que lhe foi dada no cargo de secretário municipal da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o qual foi nomeado pelo título 831 de 2023, publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo, no dia 14 de dezembro de 2023. Assinado, neste momento, o termo de posse pelo senhor prefeito e pelo senhor secretário Felipe Beccari Comenali. Senhoras e senhores, ouviremos palavras do secretário municipal de Esporte e Lazer, Felipe Beccari. Boa tarde a todos. Muito me alegra a presença de todos aqui, engrandece, né, que já é muito grande. O que eu afirmo para os senhores, para as senhoras, que é o dia mais importante da minha vida profissional, o dia mais feliz da minha vida profissional. Esses 2 dias, antes, cumprimentando, claro, o prefeito Ricardo Nunes, um amigo pessoal também, uma pessoa que tem feito um trabalho que dispensa comentários, cumprimentando todos os secretários, na presença, por que não, do Kaká, que me trouxe uma responsabilidade um pouquinho maior até do que a pasta, né? Porque quando ele entra e parece um estádio de futebol, a pressão vem aqui e martela e fala, amigo, você está com muito trabalho, muito bem quisto por todos, impressionante o seu, né, o carinho que as pessoas têm por você, como pessoa, em primeiro lugar, né? A gente, claro, tem empatia pelas pessoas, pelos seres humanos que elas são, e depois também, claro, pelo profissionalismo, pelo trabalho que realizou. Também cumprimento todas as deputadas federais, estaduais, na pessoa da Renata, também uma amiga, né, já nos conhecemos há muito tempo. De mesma sorte, cumprimento todos os deputados estaduais, federais, na pessoa do Gilberto Nascimento, onde é que ele está? Uma pessoa exemplar, de uma gente, eu sempre falo, né, deputado, uma gentileza, de uma educação que eu nunca vi igual. Não. Ah, entendi. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, fora do script aqui, eu entrei no avião com ele algumas vezes esse ano, né? Alguns voos coincidiram para Brasília, e a gente entra no avião, é impressionante, prefeito. Ele cumprimenta cada comissário, cada parte, a pessoa da tripulação pelo nome. Aí eu falei assim, mas como assim? Você sabe quem são? É primo, sei lá o que, é um amigo e tal? Não, é que eu conheço cada um dos tripulantes de todas as companhias aéreas. São 40 anos de Câmara, né? E aí você vê como uma pessoa, né, é um exemplo. Eu te admiro muito. Então, na sua pessoa, eu cumprimento todos os outros deputados federais, estaduais, enfim, todas as autoridades que estão aqui, todos os amigos que vieram, todas as pessoas importantes, os vereadores da cidade de São Paulo que aqui estão. Tenho uma saudade enorme da Câmara, né, irei lá para conversarmos. Eu sei que vocês não me trarão problemas, né? Sempre me disseram que os vereadores são aqueles de São Paulo, são os mais especiais, que não levam problemas algum para os secretários. Né? E agora eu vou poder ver isso pessoalmente, né, Sandra? Já está falando ali. Então, essa pequena introdução, ela é muito importante para o que vem a seguir aqui da minha fala, que hoje eu pensei, né, diferente do que eu faço em 99% das vezes, ser uma fala um pouco mais política, pela grandeza do cargo, pela formalidade da cerimônia. Só que isso é impossível. Isso é impossível. Acho que nesses 2 dias como secretário, né, já atuando, né, começamos as agendas às 8 da manhã e terminamos 8, 9 da noite. E a grandeza desse cargo, que a gente pode fazer no primeiro dia, já conversando sobre os Jogos Pan-Americanos, sentado com os membros do Comitê Olímpico Brasileiro. A primeira reunião foi essa. Eu saí de lá, assim, em choque, no bom sentido, entendendo como que a gente pode realmente mudar a vida das pessoas, porque o esporte forma pessoas. E muitos, acho que não sabem, desconhecem da minha formação, né, na área esportiva, na área da saúde, como educador físico. E quando eu disse que hoje era o dia mais feliz da minha vida, porque hoje, com certeza, eu posso dizer que, ressalvados todos os trabalhos que eu fiz, que amei de ponta a ponta, e sou muito grato e muito feliz,
mas esse ciclo que se inicia representa o meu maior sonho de vida, que é trabalhar com esporte. Então seria muito difícil tornar esse discurso político. Eu não vim, não trouxe nada, não pensei em nada. Acho que o pessoal da Secretaria já desistiu, porque nesses 2 dias eles montaram várias coisas, deram para mim, eu até esqueci, nem levei. E eu acho que hoje eles nem montaram. E eu falei, tenho que falar do coração, tenho que explicar um pouquinho desse amor pelo esporte, da minha trajetória brevemente, e dizer, por que não, até para que as pessoas que estão assistindo, o público que nos assiste, que me conhece notadamente pela causa animal, que fiquem até o final, porque inclusive quero falar uma coisa de animais relacionado com a Secretaria já, assinando como secretário. Então fiquem aí, até porque o mandato, tenho que fazer essa menção aqui com muito carinho ao Douglas, já foi falado. Douglas, um ex-atleta profissional, jogou na NBA, um cara que tem crescido de uma forma estrondosa o trabalho dele, e quando eu recebi o contato de 2 pessoas aqui, além da Renata, do Gabriel, do Thiago, de uma sensibilidade incrível, eu devo a vocês muito pelo carinho que vocês têm me tratado, nossa parceria, nossa amizade que começou lá atrás, com caminhos políticos distintos, mas sabedores que a boa relação, o respeito, a cumplicidade, quem sabe nos colocaria próximos num futuro. E hoje vocês me ajudaram, me aconselharam a essa decisão, sou eternamente grato, sem ainda esquecer do presidente Milton Leite, que eu tenho um apreço muito grande, sempre foi um grande amigo e também um padrinho meu na política, não está aqui hoje por outro compromisso, mas que certamente vai receber o meu abraço e a minha gratidão por chegar até aqui. O esporte, ele nasceu para mim muito cedo. Logo, quando criança, enfim, comecei em clubes profissionalmente, digamos assim, na categorias de base, desde os 5, 6 anos. Né, pai? Daqui a pouco eu falo de você. Estou segurando de falar de você, porque quando eu começar, né, aqui vai ficar pesado para mim. Então, eu vou tentar deixar para o final possível. Mas meu pai é muito entusiasta, trabalhou por muitos anos no esporte, né, na Federação Paulista de Futebol, como conselheiro, presidente do Conselho Fiscal lá durante mais de 30 anos. Me introduziu nisso, eu fui atleta das categorias de base, parei aos 20 anos quando fui estudar, resolvi estudar, quando, talvez por um acúmulo de frustrações, não minhas, que tinha uma vida boa, tive sucesso, joguei em clubes importantes, né? Joguei em categorias de base em São Paulo, em Portuguesa, Nacional, ali da Barra Funda, joguei Taça São Paulo, joguei no São Caetano, o Dr. Paulo Forte está aí, foi um grande mestre para mim também. E durante a carreira de futebol, eu conheci pessoas incríveis, como você também conheceu, pessoas maravilhosas, pessoas carismáticas, inteligentes, homens maravilhosos e que não conseguiram a oportunidade, que foram muitas vezes frustrados, principalmente homens incríveis que não sabiam ler e escrever aos 15, 17, 20 anos de idade, que me fez sair do futebol como atleta e tentar contribuir na área como um educador físico, como um pensador da área. Cursei educação física, também muito admirador do direito, também por influência do meu pai, que é advogado, eu acabei entrando no curso de direito, fazia as 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã, uma à noite, estagiava à tarde com esportes, trabalhei em escolas, trabalhei em academias. E no meio dessa trajetória das 2 faculdades, após me formar em educação física, atuando na área, eu acabei prestando concurso para a Polícia Civil, ingressei nos quadros da nossa gloriosa Polícia Civil, né, doutor Paulo? Que a gente ainda sonha que tenha, né, o respeito necessário, a valorização necessária, né? Não é o momento para falar das delegacias sucateadas, da falta de pessoal, da falta de viatura, um dia isso vai melhorar. Mas fui lá também atrás desse meu centro de justiça, que me fez parar na carreira do futebol e estudar para ser um grande professor, queria ser fisiologista de futebol. E aí, depois do caminho da polícia, eu fui entrando cada vez mais nele, queria ser promotor de justiça, então passei bastante por essas áreas, até que ingressei nas redes sociais e fazia um trabalho paralelo com a relação aos animais, de forma independente, sem internet, sem nada, já há alguns anos. E comecei a colocar essa rotina, isso viralizou, né, na época de pandemia principalmente, onde resgatamos milhares de animais, onde colocamos o sofrimento né, daqueles que não falam,
Mostramos uma outra realidade do pedido, do resgate, do cuidado, da adoção, das vezes perder aquele animal que não resiste aos ferimentos que algum ser humano provocara. E isso me fez, né, estar qualificado, de acordo com o pedido das pessoas, para que me tornasse vereador da cidade de São Paulo, e assim foi, né, o quarto mais votado do Brasil, em 2020. Atuamos em 21, atuamos em 22, Rafael está ali, a minha deferência também ao Rafa, que hoje é deputado estadual, que está nessa caminhada comigo desde o começo. Atuamos tão bem, mesmo com tantas dificuldades, né? Com tantos percalços, não tanto políticos, mas na vida pessoal, a exposição da internet, esses que agora, findando o ano, Ricardo, finalmente encerraram e a gente consegue ter paz para poder trabalhar com mais carinho, com mais dedicação. E esse trabalho bom nos qualificou e nos tornamos deputado federal, no caso, com quase 80 mil votos. Fazendo um trabalho muito interessante em Brasília, participando de 5 comissões, 2 frentes parlamentares, secretária aqui, Silvia, presidente da Frente Parlamentar do Autismo, Frente Parlamentar de Animais, Comissão de Segurança Pública, Defesa da Mulher, da Deficiência. Enfim, Lucas, meu representante da equipe de Brasília, parabéns, parabéns, muito obrigado por toda a parcimônia, paciência comigo, meus momentos de fraqueza, meus momentos de entusiasmo, obrigado por tudo, representando o gabinete lá. E chega a chance, a oportunidade de assumir a Secretaria de Esportes, e isso mexeu completamente com a minha estrutura, né, Thiago? Porque ele estava comigo, a gente estava conversando sobre isso. Passa um filme na minha cabeça muito grande, que aí as pessoas nunca vão saber ao certo exatamente, mas que a gente peço que vocês acreditem em como isso aqui é um sonho para mim, por causa de tanto sofrimento e dificuldade que eu vi, não comigo, mas com tantas pessoas na área do esporte. Então, essa posse, essa oportunidade, Cacá, ela representa, por que não, meus amigos da Faculdade de Educação Física, tinha muitos atletas lá que não tinham apoio nenhum e tiveram todos os seus sonhos frustrados, todos. Não tinham, às vezes, nem o que comer em alojamento. Se fosse na gestão do Ricardo, ia ter representa todos os homens que eu conheci, citei há pouco, que não sabiam ler e escrever, que eu conheci durante... Eu saí de casa com 13 anos, tá, gente, para morar em alojamento, para vocês terem uma ideia. Fiquei fora de casa há muito tempo, voltei depois, sei lá, né, pai, com acho que 18, fiquei um pouquinho, saí de novo, voltei com 20, depois já aluguei minha casinha e tomei meu rumo. Então, por todos aqueles meninos que eu conheci, homens, não sei nem o que fazem hoje, como estão, espero que bem, mas que sofreram muito. Por todas aquelas famílias que quando eu era pequeno que eu digo 13, 15, já tinha bastante discernimento de algumas coisas, e tinha os testes, as famosas peneiras, né, nos clubes de futebol que eu participei, e as famílias acordavam às 2 para pegar o trem, o metrô, e às 3h30 para chegar às 6 no treino, e às vezes não terem a oportunidade, mesmo jogando muito bem, de ingressar em um clube, porque a política do clube não permitia, se é que vocês me entendem, a peneira era, digamos assim, cumprida de tabela, e não interessa quem estava ali, o quão bom ele seria, ele não teria oportunidade. O mundo do futebol, que é o que o brasileiro gosta de ver, ele é muito grande, mas o esporte ele é muito maior. O esporte ele ensina coisas que a família, por exemplo, não ensina. Como trabalhar em equipe. Os princípios que o esporte põe são maravilhosos. Da hierarquia, de trabalhar em equipe, do comprometimento, da dor, do suor, literalmente. O esporte tira pessoas da rua. E aí vem o meu nexo com a carreira policial que eu falei ontem, lá na secretaria. Nunca esqueço de um caso, quando entrei numa incursão policial, na cidade de Cajamar, um trabalho que popular, infiltrado, né, a gente chama, e numa incursão policial num ponto de drogas, um menino de uns 6 anos no máximo, numa bicicleta com uma rodinha. Eu entrei não como policial, de forma dissimulada, como um cidadão comum, e ele chamou: tio, compra um pino para mim. Pino, para quem não entende, é uma porção de cocaína. Tio, compra um pininho para mim. E eu falei: ô meu, você é muito novo e tal. Não, tio, mas tudo bem, um monte de gente faz isso, por que eu não? Por que você não?
Vai lá, meu, você está pegando o caminho aí para chegar lá. Aquilo marcou muito. Então, aquele menino, certamente, se tivesse uma estrutura esportiva, né, Douglas? Conversamos sobre isso, né? Ele sai da rua, ele está no esporte, ele não está nas drogas. Então, o esporte, ele salva vidas na sua maior essência. Então, prefeito, estou evitando você, né, pai? Você viu, né? Acho que agora não vai ter mais volta. Com tudo isso, eu quero dizer, Ricardo, que existe a frase, né? Pode ser que um clichê, pode ser que tenha alguém que trabalhe como nós, mesma intensidade, mas mais do que nós, não. O que eu quero dizer com isso é que eu venho com uma força para trabalhar, com entusiasmo para trabalhar, uma paixão para retribuir tudo que eu vi, tanto na polícia, quanto na educação física, quanto na vereança, quanto em Brasília, para, de fato, contribuir. Venho com uma força interna, mental, muito grande. Muito grande. Queria que todos tivessem essa certeza desse nosso empenho. Pai, eu faço questão de falar do senhor hoje, por quê? Muitos amigos aqui, uma vida esportiva, e passamos bons bocados ultimamente, né? Foram 3 cirurgias em um ano, ao longo, né, nos seus 83 anos que não aparentam. Quem diria que chegaríamos até aqui? Minha mãe não pode por uma questão médica hoje também, mas quem diria que estaríamos aqui? Você sabe o que a gente passou, você passou isso comigo, né? Eu lamento a minha ausência, eu lamento algum estresse ou desconforto ou tristeza que tenha causado por essa vida maluca que se tornou a minha nos últimos 3, 4 anos, mas eu tenho certeza que você sabe do sentido de estar aqui, do que representa, da grandeza que é estar aqui, e esse é o maior presente que eu podia te dar nesse final de ano. Eu acho que eu dedico tudo isso aqui a você e a minha mãe, tá? Acho que é isso. Nada político, discurso. Inclusive, muito obrigado, Cacá, porque eu acordei hoje 2 horas mais cedo e estudei a parte que eu não sabia, né? Não era do coração, que era todos esses números que você falou, as obras e tal. E aí você veio aqui, já falou tudo, você me liberou dessa parte. Então ficou um discurso, acho que quase integralmente passional, de coração, que não é errado. Se as pessoas colocassem mais amor no que elas fazem, talvez estaríamos num outro conceito de sociedade. Se as pessoas trabalhassem com mais amor, se elas colocassem mais amor no que elas fazem diariamente, na gentileza, como o senhor Gilberto Nascimento tem com qualquer um, isso muda. Então, a educação, a gentileza, o carinho, o respeito, isso existe. Então, acho que esse discurso era importante. Por fim, eu sei que muito vai ser me cobrado, além do trabalho maravilhoso que eu herdo seu, e que a gente não vai inventar absolutamente nada, o respeito total, o pessoal da secretaria, inclusive, já falei com todos ontem, estive lá, conversei com cada coordenador, semana que vem estaremos juntos, todos os dias, às 8 às 8, com cada departamento eu vou sentar para entender absolutamente cada detalhe do que você deixou e do que é feito, da gestão do Ricardo ali na secretaria. Mas muito vai me ser questionado, Ricardo, por exemplo, com o meu link com os animais, você sabe disso, né? Então, é muito importante essa oportunidade. Eu tenho uma coisa para falar com relação à secretaria, que talvez surpreenda muita gente, uma ideia que a gente teve, mas confio plenamente no Douglas para continuar meu mandato em Brasília e vai brigar, se não igual, mais ainda do que eu, pelos nossos animais. O trabalho continua. Aqui sou seu parceiro também, todos são seus parceiros para trazer as questões do esporte de lá para cá e daqui para lá. E, por que não, sentei com a chefia de gabinete e com o jurídico da secretaria já nessas horas, em momentos picados, e falei, vamos trazer os animais aqui para o debate também, na medida do possível. E tivemos uma boa construção, acho que brilhante, né, divido isso com as pessoas, uma construção coletiva, e brilhante para
mostrar que o nosso laço principal, nossas origens, a gente não esquece de onde a gente veio, a gente nunca vai esquecer e o trabalho vai continuar. Com isso, prefeito, te comunicar aqui em primeira mão, assim como todo mundo, hoje, nos centros esportivos da cidade de São Paulo, são muitos, diga-se de passagem, muitos, não é permitido ingresso de animais. Não é permitido. Por uma questão administrativa, né, uma ordem administrativa, e que, claro, tem que ser disciplinada, porque, né, numa piscina, por exemplo, tem que tomar cuidado. Então, existe essa restrição já de muitos anos, sei lá de quando, a gente nem conseguiu achar exatamente, né? É uma questão realmente administrativa que impede o ingresso de animais. E os animais, não só os domésticos, são importantes companhias, como até para os autistas, para os cegos, para os deficientes, os cães de companhia, os cães guia, eles são fundamentais em qualquer espaço. Muita gente, eu não tenho esse levantamento, não sei nem se ele existe, mas muita gente caminha, leva seu cão, levam seus animais para o parque, por causa do animal, para fazer atividade física. Naturalmente, os animais têm tudo a ver com saúde, com bem-estar, com a família. E são seres integrantes da família. Então, por fim, visto essa proibição de animais ingressarem em qualquer centro esportivo da cidade de São Paulo, desde sempre, meu primeiro ato como secretário é uma portaria permitindo o ingresso desses animais com todas as suas famílias em todos os centros esportivos da cidade de São Paulo. Claro que isso a ser disciplinado, existe as normas para que isso aconteça, como a condução responsável, a vacinação, a restrição de alguns lugares, como a piscina, por exemplo, por óbvio, mas agora nos centros esportivos da cidade de São Paulo, nas atividades da cidade de São Paulo de esporte e lazer, teremos a companhia desses animais, né, esses animais estarem acompanhando as suas famílias. Então, é um primeiro ato simbólico, mas muito importante, para que as pessoas possam lá fazer as atividades, fazer as aulas, revezarem e levarem seus animais também, ou seja, a integração, a família junto com o esporte na cidade de São Paulo. Tá bom, prefeito? Obrigado a todos, realmente uma tarde muito emocionante para mim, inesquecível, e a toda a população, a todos que me acompanham, a todos que torcem para o nosso trabalho, que me fizeram chegar aqui, igualmente as autoridades e, claro, o chefe do Executivo, Ricardo, essa certeza de que vocês terão um secretário dedicado, responsável e completamente apaixonado pelo trabalho que ele vai fazer. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, ouviremos palavras do prefeito do Esporte e Lazer da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Boa tarde a todos. Queria rapidamente aqui cumprimentar, já desejar muita sorte, um trabalho muito profícuo, muito amor pela cidade, muitos resultados. Para o Felipe Beccari, um amigo, joga bola com meu filho. Ainda joga bola com o Ricardinho ainda? Você começou bem como secretário. Tá vendo, Maida, como é que deu assistência e levou tudo. Mas cumprimentar aqui o Felipe Beccari, desejar muita sorte, né? Acho que o gesto de trazer aqui o seu Valdir acompanhando, gesto muito bonito, as palavras direcionadas ao pai, a gente que, né, tem toda essa questão muito valorosa de respeito aos pais, às mães. Então, queria deixar esse registro, muito importante isso, que é o que a gente deseja, né? Ter uma cidade harmoniosa, a gente sempre poder exaltar aqueles que nos propiciaram poder crescer na vida, cuidou da gente de pequenininho, né? Então, ter o seu Valdir aqui, as falas do Felipe é muito importante para a gente. Cumprimentar o Cacá, parabenizar pelo trabalho, toda a dedicação. Minha secretária não veio hoje? Não? Não ia chorar? A minha secretária, filha do Cacá, que ela muitas das vezes acompanhava nas atividades, a gente fez muita atividade, estava muito presente nos espaços, me lembro da peneira, aquele negócio lotado, e muitos
sonhos, muitas pessoas ali, pais, mães com os seus filhos, fazendo a peneira, visitando os centros esportivos, visitando os espaços. Então, foi um trabalho muito importante e com muita dedicação. Esse ano, 140 milhões de investimento em recuperação de espaços novos de esporte, várias ações aqui que o Cacá já falou, mas realmente deixar aqui registrado que, fora todo o resultado de todo o empenho, eu acho que tem algo que vale a pena destacar, que é a forma como a nossa gestão conduz os processos, que é estar perto, escutar, participar, poder estar sempre ali escutando o que a sociedade deseja, e aí a gente vai corrigindo e fazendo as ações necessárias. Então, Cacá, obrigado pelo teu apoio, pelo teu empenho, pela tua dedicação à frente da secretaria, né, e que você conquistou ali, como com certeza o Felipe Beccari vai conquistar, todos os nossos valorosos colaboradores da Secretaria Municipal de Esporte. Eu queria aqui, em nome do Maeda, cumprimentar todos e agradecer o trabalho, porque a gente não faz nada se não tiver um time integrado e todos dedicados. Então, muito obrigado a você, parabéns pelo que você conseguiu conquistar lá dos nossos colaboradores, e em nome do Maeda, do meu CC, cumprimentar todos os colaboradores da Secretaria de Esporte. Aqui do Podemos, nossa querida Renata Abreu, nossa deputada federal, né? Eu tenho uma camisa verde para te dar de presente de Natal, ou azul. Eu tenho 3 cores para te oferecer, o azul, o verde. Pode, Gabriel? Hã? Vai cumprimentar a Renata, né, nossa grande líder do Podemos, presidente nacional, e que tem feito um trabalho muito importante à frente lá da Câmara dos Deputados. O Gabriel, nosso presidente municipal, nosso amigo, que já aproveito aqui para te desejar muita boa sorte em todos os projetos aí. A Alessandra, presidente estadual do Podemos Mulher, também, em nome de quem eu queria cumprimentar todas as lideranças aqui políticas. Nossos deputados federais, uma alegria muito grande poder ter aqui o delegado Paulo Bilinski, muito importante a sua presença aqui. Paulo está nos prestigiando, era para a gente estar junto ontem, acabou que você não pôde, então você está aqui, agradeço bastante, como também o Douglas Viegas, que assume no lugar do Beccari, já desejar muita boa sorte lá, Douglas, e você teve uma votação também importante aqui na cidade, então a Beccari assume como secretário de esporte, você ascende ao cargo de deputado federal, né, e que você tenha bastante sucesso lá, e a gente já vai começar a contar com você e nas coisas lá de interesse da cidade, viu, Douglas? Então, o Gilberto Nascimento, você falou que ele entra no avião, né? Outro dia eu fui numa igreja com ele. Aí, Paulo, ele vai cumprimentando cada uma das pessoas, né? Impressionante a capacidade que tem de memória. Depois você conta a história dos chineses lá com relação à longevidade, né? E o Gilberto Nascimento, que é o pai do Gilbertinho Nascimento, que eu tive uma honra de ter sido vereador com ele, é uma pessoa também muito especial. Então, já te cumprimentando, Gilberto, se puder enviar um abraço ao filhão, te agradeço. Nossos deputados estaduais aqui, o Rafael Saraiva, também lá da nossa região, amigo de bastante tempo, e o Tomé Abduch, grande amigo, deputado muito dedicado, muito importante, e a gente estava aqui agora do lado, Gilberto, e aí o rapaz aqui da Copa veio e deu um cafezinho, deu um café para o Tomé, e o Tomé, como é que você chama? Fulano, nem lembro o nome dele. Ah, muito prazer. Então, esse cuidado da gente poder, né, ter com as pessoas, de perguntar o nome, de dar um oi, de ser gentil, de ser generoso, é muito importante. Me marcou agora, Tomé, que você fez isso aqui, mas aproveitar aqui e te agradecer. O Tomé já estava perguntando, Beccari, ele vai mandar umas emendas, para onde que ele envia, depois você já aproveita e pede ali para o esporte, né, para mandar um pouco aí. Mas obrigado, viu, Rafael, Tomé Abduch, nossos amigos. Nossos vereadores que ontem fizeram uma maratona de votação, votou o orçamento, votou a lei do ISS, nós estamos reduzindo também o ISS do streaming, votaram a lei de uso e ocupação do solo, fizeram um trabalho muito importante durante todo o ano de interesse da cidade, que possibilitou a gente ter tantos avanços esse ano de 2023 aqui. O João Jorge, vice-presidente da Câmara, nosso querido vereador aí, o Fábio Riva, nosso líder do governo,
também trabalho sensacional, o Rodrigo Goulart, que relator aí da Lei de Desocupação, Jorge Rato, mais esporte, menos remédio, né, Jorginho? Você vai ver o que esse menino vai te perturbar lá, rapaz. Viu? Perturbar, no bom sentido, obviamente. O Gilson Barreto, nosso querido Gilcinho, rei lá da Zona Leste, o doutor Milton Ferreira também, vereador muito atuante lá na Zona Leste, médico. A Sandra Tadeu, também uma vereadora médica, muito dedicada, também muito esforçada e muito combativa. Aqui a nossa secretária municipal de Justiça, a professora, a doutora Eunice Prudente, que, em nome da doutora Eunice Prudente, cumprimento todos os secretários aqui presentes, para eu poder ser um pouco mais rápido aqui. Rogério Franco, prefeito de Cotia. Rogério está aí? Não tinha visto o Rogério. Ô, Rogério, tudo bom, meu irmãozinho? Joia, obrigado pela presença. Grande amigo, Rogério Franco. Nosso sempre secretário, Tiago Milim. Tiaguinho deixou a Secretaria de Esporte e deu uma... Meu chefe de gabinete aqui, o Vitor Sampaio, o Vitinho, o Paulo Movides, nosso presidente do Sindiclube. Obrigado, Paulo, pela tua presença, teu apoio, pela nossa parceria importante. O Mausley Paulinetti, secretário executivo da Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. Também presidentes e representantes aqui de entidades, mas cumprimentar também o Geraldo Malta aqui, nosso meu grande amigo, representante do GT Cristão, o Castanheira, já cumprimentar e agradecer o Castanheira pela toda a parceria com a nossa querida Portuguesa. Fizemos lá o final da Taça das Favelas, né? Um trabalho importante para poder ter aqui na cidade todos os grandes eventos esportivos. Castanheira tem sido muito parceiro da prefeitura. Você estava longe, né, com a sua filha lá com febre, e acabou indo para lá, porque eu estava lá, então fico lisonjeado pela tua deferência, viu? Muito obrigado por tudo, e tenha sempre em mente que você tem parceiros aqui na prefeitura. Sucesso, viu, Castanho? Obrigado. Vamos aqui os nossos presidentes, representantes de entidades esportivas, diretores, presidentes de empresas e autarquias, subprefeitos, colaboradores de esporte e lazer, amigos e convidados do secretário Felipe Beccari, amigos e convidados do ex-secretário Cacá Viana, senhoras e senhores. Serei breve, mas eu queria aproveitar esse momento que a gente teve aqui, uma fala do Cacá e do Beccari sobre resultados e do Beccari sobre sentimentos. Eu acho que a gente não pode deixar desassociado nenhum e nem outro. O nosso governo tem sido muito disso. Sempre pensando no resultado, na melhor performance, no melhor uso do recurso público, entrega para a população, mas com sentimento. São as pessoas mais... São as pessoas que mais precisam, que devem ter a nossa maior atenção. Pela primeira vez na história, nós colocamos no nosso PPA, no nosso programa plurianual, um artigo que diz que parte do nosso investimento tem que ser direcionado e realizado nas regiões de maior vulnerabilidade. A gente tem que buscar trabalhar todos os dias para que a diminuição da desigualdade social seja possível. E como é que a gente faz esse trabalho de forma eficiente? Fazendo com que a nossa cidade possa ter a sua economia pulsante, nossa economia pujante. De 2021 para cá, vieram para a cidade de São Paulo 43 mil empresas. 43 mil empresas que estavam em outros estados e municípios vieram para São Paulo. 341 mil empresas abriram novas em São Paulo só de 2021 para cá. Nós fizemos um trabalho muito importante com relação à questão de desburocratização para esse processo dos empreendimentos e empreendedores poderem ter agilidade nos seus processos aqui. A desestatização, que começou em 2017 e foi ganhando forças, e agora a gente consegue estar com esse processo bem mais avançado, tendo um Estado mais enxuto e parcerias importantes com o setor privado, é de fundamental importância. Nós conseguimos agora, no Fundo Municipal de Desestatização, que é para onde vão os recursos das outorgas fixas e das outorgas variáveis, nós chegamos em 1,8 bilhões de reais.
que está sendo revertido em obras na cidade, principalmente na periferia. A economia direta e indireta das concessões, privatizações e concessões chegou na casa dos 12,9 bilhões de reais. Aquilo que a gente deixou de gastar, porque a gestão fez parcerias com o privado. Como, por exemplo, o Parque do Ibirapuera. Só de limpeza, segurança, a gente gastava 23 milhões por ano. Deixamos de gastar isso, ganhamos o recurso da outorga fixa, estamos ganhando o recurso da outorga variável, a avaliação é de mais de 90% de ótimo e bom dos usuários, o parque está muito bem gerido, com uma boa utilização, público, e ainda a gente deixou de gastar muitos recursos, porque é o privado que está tomando conta com muito mais eficiência. E outras ações, Beccari, a gente está desenvolvendo dentro dessa área que vai pegar muito o esporte. A concessão do Pacaembu, que entrega a primeira etapa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Já funcionando ali, a Copinha será lá a final, com 10.400 locais para o público assistir, não vai conseguir terminar tudo, mas já é um grande passo. Não diferente do AMB, que dia 28 de maio será inaugurado, com investimento de 1,5 bilhões de reais do privado, e a nossa, olha só como é que é interessante, pegar o exemplo do AMB, 12,5% de tudo que a empresa que ganhou a concessão faturar lá, vai para os cofres da Prefeitura de São Paulo. Nós somos um sócio sem pôr um centavo, durante a administração, sem nenhum risco, eles estão fazendo um investimento enorme, importante para a cidade, porque a gente hoje tem capacidade de aumentar mais a nossa movimentação econômica com eventos, atividades, e não tem espaço. Quando eles vão fazer lá esse investimento, a gente vai ter ali uma das maiores locais de centros de convenção da América Latina, a gente passa, inclusive, ter uma possibilidade maior de movimentar a economia da cidade por conta dos espaços. A gente tem tido grandes avanços, como, por exemplo, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo. É importante trazer esse dado, porque a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, Fórmula 1, Fórmula E e agora o WEC. Eu fui semana passada para Dallas, a gente assinou para trazer aqui um evento importante, eu nem sabia que tinham tantos e tantos fãs, 38 milhões de fãs em São Paulo, que é o NFL, que acontecerá no ano que vem, no ginásio, no Neoquímica, na Neoquímica. Vai acontecer lá na Neoquímica. Hã? Lá na Neoquímica. A gente tem coisas na cidade que é muito impressionante para compartilhar com vocês. Outro dia me colocaram na agenda, queria ter um evento bacana que acontece já aconteceu algumas vezes, que é a Corrida da Mulher Maravilha no centro de São Paulo, e que teriam 10 mil mulheres vestidas de Mulher Maravilha correndo pelo centro de São Paulo 7 quilômetros, e que a nossa procuradora-geral, doutora Marina Magro, ia fazer parte dessa corrida. Eu vim, gente, para ver se era verdade. Quando chegou, não tinham 10, tinham 12 mil mulheres que fizeram um percurso no centro de São Paulo. Você também foi, Carol, nessa corrida? Não? São coisas impressionantes. E por que eu estou falando isso, Felipe? A gente tem muita oportunidade de fazer coisas legais na cidade. É importante que a gente tenha mais ações na área do ciclismo. A gente tem muita gente que anda de bicicleta. Nós temos 700 quilômetros de ciclovia na cidade, estamos construindo mais 300, até o final do ano que vem a gente vai ter 1.000 quilômetros de ciclovia na cidade. Então, tem muitas coisas que a gente pode estar desenvolvendo para ajudar, inclusive, a fomentar a economia e fazer com que a cidade possa ter esse círculo virtuoso de geração de emprego e renda. Agora, no terceiro trimestre desse ano, saiu o resultado do nível de desemprego. O nosso resultado é de 6,7%. É o melhor resultado desde 2015 na cidade de São Paulo. No ano passado, entre admissões e demissões, nós tivemos um saldo positivo de 187 mil empregos. São Paulo está sendo uma grande alavanca da economia do nosso estado, a cidade de São Paulo do nosso estado e, evidentemente, do nosso país. E o esporte, ele não está fora de todos
esses processos, porque a gente tem que aproveitar toda essa estrutura que a cidade tem para poder oferecer oportunidade de esporte para os nossos jovens, para os nossos idosos, para os nossos adultos, para todos, mas também aproveitar e fazer do esporte essa capacidade que ela tem, possibilidade e oportunidades do movimento econômico da cidade, da geração de emprego e de renda. Então, eu fico muito feliz aqui, já me estendi demais, mas, para concluir, nós estamos fazendo o primeiro centro TEA do nosso país, que a Silvia está lá tocando, vai ser um negócio fantástico, que vai ser um equipamento para atendimento das crianças com o transtorno do aspecto autista, mas também para as e os acompanhantes dos autistas. A gente está desenvolvendo uma série de atividades para as pessoas com deficiência, uma série de atividades para vários setores da cidade, e o esporte, evidentemente, não pode ficar diferente desse processo todo. E quando a gente tem a possibilidade da cidade ter trazido para cá 43 mil empresas, a gente poder ter feito a reforma da Previdência, nós tivemos feito o acordo do Campo de Marte com, na época, o presidente Jair Bolsonaro, que nós eliminamos 280 milhões por mês da dívida do município com o governo federal, e agora esse recurso, mais de 3 bilhões ao ano, a gente poder injetar na economia e em obras na cidade, é de fundamental importância. Então, é por isso que a gente tem hoje o maior programa de recap da história da cidade, o maior programa habitacional da história da cidade, o maior índice de abertura de novos equipamentos de saúde. É uma cidade que está pujante, até porque é uma cidade que gera algo fundamental, que é a segurança jurídica. Eu nunca invadi nada de ninguém, nunca depredei nada de ninguém, nós respeitamos a lei, nós vamos continuar trabalhando firmemente, dia e noite e dia, para a cidade de São Paulo, para manter a cidade protegida. Muito obrigado, feliz aí pela sua nomeação, que você possa desenvolver lá um trabalho. Só vai acostumando com o meu jeito, viu, Felipe? Porque a gente cobra, né? Então, eu sou muito amigo assim, mas no dia a dia aí a gente tem que dar resultado. Estou certo, Zé Armênio? Nós temos que dar resultado. A população de São Paulo, 12 milhões de habitantes, está nas nossas mãos qual vai ser o desenvolvimento da cidade, qual que é o futuro da cidade. Então, a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade de poder, com as nossas ações, definir o destino e o futuro de muita gente, de milhões de pessoas. Então, nós temos um compromisso, que eu vou te falar agora, para encerrar minha fala. Todos aqui, todos, têm um compromisso. Primeiro, acordar cedo. O prefeito que dormiu até tarde não deu certo. Segundo, dizer todos os dias, e eu nem vou falar, eu quero ver se eles estão afinados. O que você tem que falar todo dia? Eu posso fazer de melhor para a cidade de São Paulo. Não, você errou. Vem cá falar, Silvia. O que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Todos nós temos esse compromisso de todo dia falar isso e todo dia trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Obrigado, Feliz Natal a todos, muito sucesso, abraço. Senhoras e senhores, ao encerrarmos esta cerimônia, agradecemos as presenças de todos. Tenham todos um ótimo final de semana.